Nibiru, o planeta X, seria um planeta pertencente ao Sistema Solar. Com uma órbita atípica, ele se aproximaria do Sol e da Terra a cada 3.600 anos. Os que acompanham a passagem de Nibiru através do Sistema Solar parecem concordar a respeito das fortes perturbações observadas até agora no movimento dos grandes planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Em suas órbitas, ainda que breves, uma espécie de chega para lá em consequência dos efeitos magnéticos e gravitacionais de Nibiru sobre eles. Nibiru tem 4 vezes o tamanho de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, e dentro em breve poderá ser visto a olho nu em sua viagem de retorno ao redor do Sol. Sua distância mais próxima da Terra, no periólio de ida, se deu exatamente no dia 21 de 12 de 2012, data do solstício de inverno no hemisfério norte. Nessa época, o mundo ficou em alerta para uma possível catástrofe com base no calendário maia. Porém, existe a possibilidade de o calendário maia indicar que em 2012 Nibiru começaria sua viagem de volta e que a partir dessa data ele, paulatinamente, se aproximaria da Terra, dando início a várias catástrofes. Coincidentemente, o governo dos Estados Unidos lança uma cartilha no site da Casa Branca, ensinando os seus cidadãos a fazer kits de primeiros socorros e manuais de sobrevivência nessa época. A brevidade da passagem de Nibiru e seu alto poder de destruição confirmam as profecias acima. Fala-se atualmente em 3 dias de escuridão. Também pudera, detectado por telescópios amadores, fez a NASA lançar uma sonda espacial que levantou dados sobre o seu tamanho, órbita, etc., cujas conclusões se tornam segredo de Estado. Os canais de TV por assinatura National Geographic, Discovery e History resistiram quanto puderam, mas os documentários comprometedores foram desaparecendo paulatinamente. Restou a internet, onde ainda podem ser vistos alguns vídeos de entrevistas e palestras altamente reveladoras a respeito, mas é preciso garimpar. Não se trata de um planeta, mas de uma anã vermelha, uma estrela relativamente pequena e fria, que não chegou a se inflamar. Uma brasa cósmica. Nibiru tem uma longa órbita de mais ou menos 3.600 anos em torno do Sol, ou seja, um ano em Nibiru equivale a 3.600 anos aqui na Terra. Inclinada de 35 graus em relação à eclíptica dos planetas. Sua última passagem antes da atual pelo Sistema Solar provocou a mega erupção vulcânica na ilha de Thera, atual Santorini, que, segundo a mitologia grega, culminou na destruição da civilização de Atlântida, que explodiu literalmente, provocando um tsunami que varreu o Mediterrâneo no século XVI a.C. As cinzas da erupção cobriram o hemisfério norte, provocando vários dias de escuridão e devastando pastagens e plantações, na mesma época do dilúvio. Consequentemente, foi um período de grandes migrações no planeta. Por exemplo, as tribos arianas, nômades da Ásia Central, invadiram o território indiano, assentando-se ao longo do rio Ganges e expulsando os drávidas de pele escura para o sul da Índia. A divisão racial está visível até os dias de hoje. Os povos semitas, que haviam imigrado para o fértil vale do rio Nilo, no Egito, voltaram para a terra de seus ancestrais. Entre esses últimos estavam os hebreus. As 10 pragas do Egito, nas narrativas do livro do Êxodo, inspiraram-se provavelmente nesses acontecimentos históricos que atingiram o vale do Nilo. A cada passagem, Nibiru encontra a Terra numa determinada posição orbital, que, desta feita, indica uma proximidade nunca antes vista. Uma das mudanças esperadas com a proximidade de Nibiru será na órbita da Lua, em volta da Terra, de circular, que normalmente ficará elíptica, o que causará a intensificação de marés altas e baixas,
que, por sua vez, provocará inundações e refluxos nas áreas costeiras em todo o mundo. Deve ter começado, Veneza já sofreu inundação. Não se trata de tsunamis localizados, mas de algo muito mais devastador para todos os litorais do planeta. O primeiro registro do misterioso objeto no espaço apareceu em 1983. O recém-lançado satélite IRAS, um satélite infravermelho, foi o primeiro na descoberta. A notícia foi dada pelo jornal Washington Post. Foi encontrado por um telescópio em órbita da Terra um corpo celeste tão grande quanto Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar. Ele estaria na direção da constelação de Orion. Em 1992, veio a confirmação da descoberta pelo cientista Robert Harrington, então diretor do Observatório Naval dos Estados Unidos. Ele diz textualmente: a massa deste corpo celeste é 4 vezes maior do que a da Terra e trata-se provavelmente de uma estrela anã marrom, cuja órbita é extremamente elíptica. Isto é o que se sabia na época. Em 1992, os sinais ficaram mais precisos. Um informe da NASA dava conta de que desvios inexplicáveis nas órbitas de Urano e Netuno apontavam para um grande corpo fora do sistema solar, cuja massa era 4 a 8 vezes a da Terra, numa órbita extremamente elíptica e a mais de 11 bilhões de quilômetros do Sol. Estava confirmado que este bólido celeste era real. Mas seria este corpo o mesmo apelidado de Planeta X? O mesmo Nibiru previsto pelos sumérios na antiguidade? Sim, é o mesmo objeto que foi revelado pelo estudioso de civilizações antigas, Zacarias Sitchin, em suas obras. Da mesma forma, a Bíblia Qumran, escrita pelos egípcios após o Êxodo e pelos celtas após a morte de Jesus, oferece extensos informes históricos sobre as andanças deste planeta. Os egípcios o chamavam de O Destruidor. Hoje, há dados concretos da existência de Nibiru. Astronomicamente, denomina-se perturbação a alteração da órbita de um planeta pela alteração gravitacional de um ou mais corpos celestes. Os astrônomos descobriram perturbações na órbita de Saturno, e isso levou à descoberta de Urano, em 1781. Em seguida, perturbações na órbita de Urano levaram à descoberta de Netuno, em 1846, apenas por cálculo matemático. Então, apareceram perturbações na órbita de Netuno. Então, a NASA previu a possibilidade de existir outro planeta além de Netuno. No início do século XX, Percival Lowell, fundador do Observatório Lowell, no Arizona, começou a procurar o corpo que perturbava a órbita de Netuno. 14 anos após sua morte, em 1916, seu assistente, Clyde Tombaugh, descobriu Plutão. Por um curto período, o novo corpo foi classificado como um planeta, embora a Lua seja 1,5 vezes maior do que ele. Há 6.000 anos atrás, os sumérios, que se miscigenaram com o povo acádio, conheceram um planeta que denominaram Nibiru, termo em acadiano que significa cruzador ou o que cruza. A órbita excêntrica e muito extensa de Nibiru faz com que os planetas ígneos passem milênios totalmente invisível à observação. Um ano de Nibiru corresponde a 3.600 anos terrenos. Segundo a mitologia suméria, a raça humana teria sido criada por alienígenas vindos de um dos 7 planetas que orbita a anã vermelha Nibiru, ou de suas luas. Entre 1983 e 1984, o satélite IRAS produziu observações relacionadas a um 10º planeta. Em 1992, novas descobertas foram publicadas sobre um planeta a mais no sistema solar. Denominado Intruder, planeta intruso, os cientistas começaram então a confrontar os dados da astronomia com as traduções de Zacarias Sitchin, em especial a tradução do documento Enuma Elish, que contém a história da formação desse sistema solar. São muito antigos
que falam de um planeta do tamanho de Urano, chamado de Tiamat, cuja órbita se situava entre Marte e Júpiter. O grande planeta estrela Nibiru foi capturado pela força gravitacional do Sistema Solar e sua entrada no conjunto causou anomalias nas luas dos outros planetas. Segundo lendas históricas atribuídas aos sumérios, Nibiru colidiu com Tiamat e enormes fragmentos entraram na órbita da Terra. O restante destes fragmentos formou o conhecido cinturão de asteroides, situado numa grande faixa de espaço entre Marte e Júpiter. O interesse de antigos e contemporâneos por Nibiru decorre de uma questão muito prática. Os relatos arqueológicos são claros. Órbita de 3.600 anos terrestres. A passagem desse planeta a cada 3.600 anos nas proximidades da Terra produz efeitos sensíveis. Na realidade, efeitos ambientais, catástrofes, são desencadeadas. A passagem de Nibiru é, possivelmente, a causa da mudança nos polos da Terra, dos regimes de marés, dos padrões climáticos, dos desvios da órbita e choque com asteroides que são arrastados pelo intruso. Nibiru pode ter provocado, por exemplo, o dilúvio de Noé ou o fim da época dos dinossauros. Foi por volta de 2002, relatos não precisos, que Nibiru entrou no âmbito do Sistema Solar, ou seja, quando ele tinha uma distância equivalente à de Plutão ao Sol, relativamente à influência do seu campo magnético. À medida que se aproximava mais, sua influência foi intensificada sobre os planetas externos no Sistema Solar, os gigantes gasosos, órbitas e eixos magnéticos, assim como as de suas luas. Nibiru mexeu com todos eles. Hoje se tem os seguintes dados. O campo magnético de Nibiru penetrou no âmbito do Sistema Solar por volta de 2002, somente o campo magnético. À medida que se aproxima do Sol, a sua velocidade aumenta. A inclinação orbital de Nibiru é cerca de 35 graus em relação à eclíptica solar, ou seja, 35 graus relativamente ao eixo do Sol. Quando Nibiru atravessa nosso sistema solar em movimento retrógrado, sentido oposto em relação aos demais planetas, gera gigantescas e generalizadas perturbações eletromagnéticas que afetam os corpos celestes próximos. Nibiru é 5 vezes maior que Júpiter e cerca de 6.500 vezes maior que a Terra. É altamente massivo. Nibiru não é um planeta. Antes de tudo, é um Sol de pequenas proporções, uma estrela anã marrom ou vermelha, e que forma um sistema planetário. Nibiru possui 7 planetas que giram em torno de si. Sua influência sobre a Terra foi de forma suave até então. Seria a música, o segundo Sol, composta por Nando Reis, uma profecia de eventos futuros? Afinal de contas, quando o segundo Sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Comente, participe, dê sua opinião. Se gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal e até a próxima.